Olá, boa tarde. O TV Jornal Primeira Edição está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto, e a partir de agora você acompanha as principais notícias de Votuporanga e região. E vamos aos destaques de hoje. Juiz de Direito, Dr. Camilo Rezegue Neto, manteve a validade do decreto municipal até a próxima atualização de fases do Plano São Paulo de flexibilização. Brasil completa 6 meses do primeiro caso de coronavírus. Já são quase 4 milhões de pessoas infectadas. Votuporanga registra mais 69 novos casos nesta quarta-feira e mais 2 óbitos para a Covid-19. Vida mais saudável, nutricionista da Santa Casa dá dicas para melhorar a alimentação. Hoje tem o quadro Teleemprego. Vamos falar sobre as vagas disponíveis no mercado de trabalho. No quadro Mais Verde, tem dicas de como fazer a sua horta caseira dar certo. No esporte, Josiano Garofolo traz os detalhes da partida entre São Caetano e Votuporanguense. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está no ar. Vamos começar falando sobre o decreto municipal publicado na última sexta-feira, que libera atividades comerciais e serviços não essenciais. No início da tarde de ontem, o juiz de direito, Dr. Camilo Rezegue Neto, manteve a validade do documento até a próxima atualização de fases do Plano São Paulo. Segundo a Prefeitura, em sua decisão, o juiz considerou a opinião contrária do Ministério Público à ação proposta pela Defensoria do Estado de São Paulo, além dos argumentos apresentados pela Prefeitura de que a região já apresenta os índices de ocupação de leitos abaixo dos 75%, preconizados pelo Plano São Paulo para avanço de fase, e que se a atualização fosse neste momento, a região passaria para a fase amarela. A nota encaminhada ontem pela administração municipal cita o ofício encaminhado pelo prefeito de Rio Preto, solicitando que a reclassificação das regiões no Plano São Paulo passe a ocorrer semanalmente e não quinzenalmente, pois o dinamismo dos dados demonstra que as ações para enfrentamento necessitam de maior flexibilização e agilidade. O juiz decidiu que o decreto municipal encontra-se amparado pelo princípio da razoabilidade, ao menos até a revisão da classificação do Plano São Paulo. Diante disso, a tutela antecipada será concedida parcialmente, mantendo-se a eficácia do decreto municipal até então a atualização do Plano São Paulo. Caso a região de Rio Preto permaneça na fase laranja, o decreto municipal ficará suspenso, devendo ser cumprido o cronograma da fase laranja. E ainda falando em coronavírus, o Brasil completou 6 meses do registro do primeiro caso. Desde então, já são quase 4 milhões de infectados com a doença e mais de 117 mil mortes. Após acompanhar as ocorrências da Covid-19 em várias partes do mundo, o Brasil anunciava em 26 de fevereiro o primeiro registro da doença no país. Nesses 6 meses de pandemia, a situação só piorou e hoje são registrados quase 4 milhões de pessoas infectadas, com mais de 117 mil mortes. Dados do consórcio de veículos de imprensa registram uma média nos últimos 7 dias de 37.370 novos casos por dia. O estado de São Paulo faz parte do grupo de estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu e nem subiu. Já em Votuporanga, o primeiro caso surgiu no dia 31 de março. Tratava-se de um homem de 49 anos, profissional da área da saúde. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura aqui de Votuporanga, a cidade contabiliza, do início da pandemia até agora,
3.252 casos da doença, com 63 mortes. Para diminuir esses números tão altos, é importante que a população colabore, mantendo o distanciamento social e não esquecer do uso da máscara e do álcool em gel. E você, está fazendo a sua parte? Eu saio no caso de muita necessidade. Chego em casa, eu tiro a roupa quando eu saio, tomo banho e já ponho a roupa para lavar. Já ponho de molho, ponho para lavar. A máscara, a mesma coisa. É assim que eu estou me prevenindo. Eu tenho usado a máscara. Eu tenho, em todo lugar que eu vou, eu passo o álcool gel. A hora que eu chego na minha casa, eu lavo a máscara, ponho para secar, você está entendendo? Uso uma, a hora que eu saio, se eu vou ficar mais tempo, eu uso a outra, que eu tenho, arrumei mais de uma máscara, né? Para a gente não poder ter problema, né? Vamos atualizar agora as informações de Votuporanga. A Secretaria de Saúde registrou ontem 69 novos casos de coronavírus aqui no município, totalizando 3.252 casos. Também nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde registrou 2 óbitos confirmados para a Covid-19. A vítima, uma mulher de 32 anos, sem comorbidades e que estava hospitalizada. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 8 de agosto. O outro óbito foi de um homem de 55 anos com comorbidades e estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 11 de agosto. O município Votuporanga ainda registrou um óbito suspeito para a Covid-19 ontem, sendo um idoso de 62 anos com comorbidades e que estava hospitalizado em outro município. Neste momento, Votuporanga contabiliza, então, 63 óbitos confirmados para a Covid-19. E no total de casos confirmados, que são 3.252, 2.898 estão curados, ou seja, 354 estão em tratamento. Votuporanga registra ainda 42 internações de pessoas que testaram positivo para a doença. Dentre essas, 16 estão em UTI e 11 com ventilação mecânica invasiva. Casos suspeitos que aguardam resultado de exame são 1.168, sendo destas 2 internações. E a Santa Casa de Votuporanga informa diariamente a ocupação de leitos de pessoas confirmadas ou suspeitas da Covid-19. Vamos atualizar também essas informações, mas antes a gente lembra que o hospital atende, além de Votuporanga, outros 16 municípios da região. Então, em UTI, são 16 pacientes confirmados, sendo 14 em uso de respiradores. Em alas, são 25 internações, sendo 23 pacientes confirmados e 2 suspeitos. A gente segue falando em Santa Casa porque o hospital divulga por meio das redes sociais informações super importantes e dicas para que você tenha qualidade de vida. Hoje nós vamos conferir uma orientação sobre alimentação que tem tudo a ver com prevenção de doenças. O nutricionista da Santa Casa, João Carlos Bragato, deu dicas muito importantes para o nosso dia a dia. Vamos acompanhar. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês. Na verdade, é deixar dicas, né, sobre alimentação saudáveis, né? Num conjunto geral, nós temos algumas medidas que a gente pode se beneficiar na questão de prevenção, que a nutrição, ela vem como a prevenção, né? Então, assim, atividade física, hidratação e o rodízio dos alimentos, ou seja, pratos coloridos, rodiziados, diversificados, né? Então, assim, ao longo do dia, a gente sugere um rodízio entre os alimentos, desde o café da manhã, almoço, os lanches e o jantar, né? Que haja uma variação entre as frutas, entre os legumes, as hortaliças, o arroz, o feijão e as fontes de proteína, que também podem ser variadas. As carnes, as aves, os peixes, a carne de porco, enfim, que haja esse rodízio, né? E durante o dia a gente possa saber fazer essas escolhas, né? E dentro dessa nova forma com que as pessoas estão vivendo, elas estão, até mesmo por não estar podendo comer fora de casa, elas estão se aprimorando
com novas receitas. Então fica a dica de que você que gosta de realmente cozinhar ou está despertando esse lado de Masterchef agora, que realmente vocês busquem esse conhecimento, pesquisem, mas que faça essa alimentação pratos saudáveis, né? E tomar cuidado com a ingestão desses alimentos muito calóricos, né? Os doces. Então, assim, pode-se comer numa quantidade adequada. Tudo tem que ter um certo limite, né? Então, tomar muito cuidado com esses alimentos muito calóricos. E mesmo não podendo sair à rua, a gente pode se exercitar dentro de casa. Então, essas são algumas das dicas que a gente pode estar tendo como medidas preventivas para que através da alimentação, atividade física e a hidratação, a gente tenha uma boa saúde e um fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então é isso que eu queria falar com vocês. Se cuidem e tudo de bom para todos. Tá, então, João Carlos Bragato, muito obrigado pelas dicas, né? E nesta semana, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu a doação de 2.000 máscaras faciais do Centro Social. A pasta, desde o início da pandemia, segue arrecadando doações de máscaras faciais e itens de higiene com o intuito de ajudar a combater a disseminação do novo coronavírus aqui na cidade. Essas doações serão repassadas às secretarias municipais, que distribuirão aos funcionários que precisarem, aos abrigos da cidade, aos moradores de rua e também estará à disposição de toda a população na sede da Secretaria de Direitos Humanos. Se você quiser também fazer alguma doação, a secretaria fica na Rua São Paulo, esquina com a Rua Pará, e atende pelo telefone 17 3422 2770, 3422 2770, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Como a gente vem falando aqui no TVU Jornal, estamos na Semana do Bebê. E nós vamos acompanhar agora as orientações sobre puerpério e amamentação com a enfermeira responsável técnica do Banco de Leite Humano, Ângela Danúbia Garcia Franco. Confira. Puerpério, uma palavra tão estranha para alguns de nós, mas para quem já vivenciou essa fase na vida, algo muito complexo. E logo após o nascimento do nosso filho, então nós entramos no famoso puerpério. Então é a fase logo após o parto. Fase complexa porque nosso organismo passa por grandes transformações hormonais, físicas e não, porque dizer pessoalmente, nós somos modificadas. Por isso a gente precisa do apoio da família, e em especial do nosso companheiro. Uma grande importância da gente se preparar durante todo o pré-natal, entender que essas mudanças vão acontecer nas nossas vidas e que nós somos sim capazes de passar por essa fase. E aí, após esses 15 dias, que pode acontecer esse momento de tristeza, de cansaço intenso, se a gente tiver o apoio da família, será muito mais fácil. Quando essa tristeza e esse cansaço passam do limite, a gente deve procurar ajuda sim. Então, conversar com um amigo, com a mãe, com um companheiro, procurar ajuda no serviço de saúde ou alguma pessoa que a gente tenha muita confiança. Então, entramos no puerpério, esses primeiros dias, e ele se prolonga por algum tempo, que é o puerpério, e junto, essa fase a gente tem a amamentação, um momento sublime, intenso na nossa vida. Para todas as mulheres que já amamentaram, é um momento mágico, onde a gente doa, o que a gente tem de precioso, que é o que o nosso bebê está precisando. E aí a importância do aleitamento materno. A gente não vai oferecer só um alimento físico para o nosso filho, a gente vai oferecer carinho, amor, atenção, o nosso tempo nós vamos oferecer para o nosso filho. Para o bebê, o leite materno é o alimento exatamente pronto que o bebê está preparado para receber. Então ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa e consegue digerir naquela fase da vida dele. Por isso que a gente diz, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de outros alimentos,
Por mais que a mãe da gente, né, diga, tá muito calor, vamos dar um pouquinho de água, não tem necessidade. O nosso leite, 87% dele é água. O restante são os outros nutrientes que o bebê vai precisar para crescer, para se desenvolver, para ganhar o peso que é tão importante nos primeiros meses e por isso, né, é acompanhado de perto dos profissionais. Então, os 6 primeiros meses, os bebês precisam de leite materno, exclusivamente. O vídeo completo você confere na página da Prefeitura de Votuporanga nas redes sociais. E falando em amamentação, o Banco de Leite Humano está funcionando em um novo endereço. A nova sede foi entregue na última segunda-feira e está localizada ao lado do Hospital Fortunata Germano Pozobon, na rua Antônio Galera Lopes. O número é o 2630. Essa nova unidade tem como objetivo garantir melhores condições de atendimento para a realização das doações. Então, se você é mamãe e tem vontade de doar, procure o Banco de Leite Humano. Sua doação é muito importante. Agora a gente segue para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem as vagas de emprego e de estágio também para Votuporanga e região. Tem os detalhes da nossa previsão do tempo. A umidade do ar em Votuporanga deve registrar agora à tarde 11%. Os cuidados devem ser redobrados, hein? Tem também o esporte. Nos comentários de Josiano Garofolo, o CAV perdeu ontem para o São Caetano, então não saia daí que o TV O Jornal volta já. Estamos de volta e hoje é quinta-feira e você já sabe, é dia do nosso quadro Teleemprego. Para você que está em busca de uma oportunidade, temos algumas sugestões de vaga disponíveis. Vamos conferir então. Aqui em Votuporanga, indústria de móveis, há vagas para marceneiro, lixadora, ajudante geral. As vagas de ajudante geral e marceneiro são para o sexo masculino, lixadora feminino. E para todas essas vagas é preciso ter experiência. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail emprego@acvnet.com.br. A vaga também aqui em Votuporanga para web designer. Entre os requisitos, é importante ter domínio das ferramentas WordPress, CorelDRAW e Photoshop, conhecimento em web designer. Informações sobre esta vaga você confere, podem ser obtidas, melhor dizendo, pelos telefones 3422-5968 ou 99705-9991, lembrando que o DDD é 17. A vaga também na Santa Casa de Votuporanga para auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Os interessados devem enviar currículo no site santacasavotuporanga.com.br ou pode encaminhar também o e-mail trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Quer mais informações? Tem alguma dúvida? Tem o telefone também. É o 3405-9133. Os ramais 161 ou 289. A vaga em Valentim Gentil para expedição para a indústria de móveis, operador de tupia superior, mecânico de automóveis e tapeceiro industrial. Os interessados devem enviar currículo para acivg@acivg.com.br, que é o e-mail, ou também pode enviar o currículo por meio do WhatsApp. É o 17 99774 3383. Para você que é estudante, tem oportunidade também. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, está com vagas abertas. Danilo Arroio Martins tem mais informações. Danilo, boa tarde. Olá para você que acompanha o TVO Jornal. Agora uma boa notícia, principalmente para aqueles jovens que estão pretendendo entrar no mercado de trabalho. O Centro de Integração Empresa-Escola, cujo posto de atendimento funciona aqui no campus centro da Unifeb. Aliás, lembrando que, por causa da pandemia, não está acontecendo os atendimentos presenciais, mas existem várias oportunidades de estágio
aqui em Votuporanga. E quem vai falar sobre elas para a gente é o Pedro Gôngora, ele que é consultor. Pedro, primeiramente, muito obrigado por nos receber e também estar com a gente hoje aqui no TV O Jornal. Fala para a gente, então, por favor, quais são as oportunidades de estágio para jovens que estão disponíveis atualmente aqui em Votuporanga, por favor. As oportunidades são para estudantes de administração, contabilidade, publicidade e propaganda. E esses estágios podem ser feitos por esses jovens a partir de que idade? A partir dos 16 anos de idade. Então, quem pode ser estagiário hoje? Estudantes de ensino médio, técnico e superior, a partir dos 16 anos de idade. Quais são as vantagens do estágio? Para o estudante, é a primeira oportunidade, então ele vai ter contato com o mundo do trabalho e, de acordo com o desenvolvimento dele, ele pode ser até mesmo efetivado na empresa. É o primeiro passo aí para poder se dar bem aí na sua carreira profissional. Sim, sim, com certeza. Tá. E para a empresa, quais são as vantagens? Para a empresa, ela pode formar e moldar novos colaboradores. Então, ela pode encontrar no programa de estágio uma joia aí, um futuro profissional do jeitinho que ela quer. Sim, sim. Então, são os dois lados que acabam ganhando. Com certeza, é um ganha-ganha. Tá. E, como dissemos, hoje vocês não estão realizando o trabalho presencial. E como é que os jovens interessados em estagiar podem fazer para poder ter essa oportunidade? Eles podem estar acessando o site do CIEE, que é o www.ciee.org.br, ou através da nossa central de atendimento, que é o 3003-2433. Além do estágio, vocês oferecem algum outro tipo de atividade, alguma outra coisa para esses jovens? Além do programa de estágio, temos o programa de aprendizagem, não para Votuporanga. Certo. E temos o Saber Virtual, que oferece para os jovens mais de 20 cursos gratuitos que eles podem fazer através da nossa plataforma. Certo. Então, só para nós reforçarmos para as pessoas que nos assistem, principalmente os jovens, quais são as oportunidades, então, em quais áreas? Administração, contabilidade e publicidade e propaganda. Quem quiser outras informações, quem quiser conhecer melhor tudo isso, o que deve fazer? É só acessar o site, que é o www.ciee.org.br. Tá, ok. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e com essas dicas importantes para os jovens que querem um lugar ao sol no mercado de trabalho. Muito obrigado. Hein? Sai, portanto, para você que é jovem, que tem aí a partir dos 16 anos, excelentes oportunidades para você fazer um estágio. Então, como o Pedro disse, é só entrar em contato com o Centro de Integração Empresa e Escola através do site. Então, fica aí essa dica para você, jovem, que pretende crescer profissionalmente. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigada, Danilo, pelas informações. E vamos agora à previsão do tempo. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens e, por enquanto, não tem previsão de chuva. Segundo o portal Climatempo, o ar seco persiste e os níveis de umidade relativa do ar podem ficar ainda mais baixos. Em relação às temperaturas, hoje em Meridiano variam entre 14 e 31 graus. Em Paris, a mínima para hoje é 15 e a máxima de 31. E aqui em Votuporanga fica um pouquinho mais quente. Os termômetros variam entre 14 e 32 graus. Neste momento, a temperatura é de 31 graus. Como a gente viu, a umidade do ar pode atingir baixos níveis hoje à tarde. Para a gente ter uma ideia, em Votuporanga, hoje vai variar entre 11% e 39%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 60%, então a gente está bem longe. Isso significa que temos que redobrar os cuidados. Nós vamos acompanhar aqui na tela alguns problemas decorrentes dessa umidade baixa do ar. O que pode ocasionar, Então, complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, sangramento pelo nariz, ressecamento de pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos, que é quando a gente rela e dá aquele choquinho, aumento do potencial de incêndio em pastagens e florestas. Esses são os principais problemas por conta da umidade do ar. O que a gente pode fazer para evitar, Quais são as recomendações? Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, até mesmo aguar os jardins. Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas. Consumir bastante água à vontade.
usar soro fisiológico para os olhos e narinas. Lembrando que essas orientações são da Organização Mundial da Saúde. Vamos mudar de assunto agora? Vamos para o esporte? Cave entrou em campo ontem pelo Campeonato Paulista da Série A2 e não deu para Votuporanguense. Perdeu. Os detalhes com Josiano Garofolo. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Infelizmente, para o torcedor do Clube Atlético Votuporanguense, não está sendo fácil essa quinta-feira. Um verdadeiro banho de água fria que o torcedor levou com aquela expectativa de ver o time ter uma grande atuação contra o São Caetano, vencer o jogo e ir para a última partida, a última rodada da Série A2 contra a Portuguesa Santista, dependendo apenas das próprias forças para se livrar do rebaixamento. Muito pelo contrário, o Cave foi derrotado, goleado por 3-0 para o São Caetano, mostrou muita dificuldade, aquele poder de reação que acompanhamos no jogo contra o 15 de Piracicaba não repetiu, e com isso a Votuporanguense vai para a última rodada jogar em Santos contra a briosa Portuguesa Santista, que ainda busca uma vaga na próxima fase, vai jogar pela classificação, precisando vencer por goleada e torcer para que Penapolense e Red Bull Brasil percam seus jogos. Até acredito que isso pode acontecer, mas a vitória do Cave, diante da situação, diante do que a gente viu ontem, o time voltou a mostrar muitas falhas e, infelizmente, eu vou acreditar até o final, mas fica complicado para a nossa Votuporanguense. Vamos acompanhar os melhores momentos dessa partida, as imagens e narração, todo o material que foi disponibilizado à imprensa pela TV Federação Paulista de Futebol. Vai partir, quem vem para a bola? Me parece o zagueirão da equipe de Votuporanga, o Ricardinho, partiu na trave! Linda cobrança, a bola ainda está viva dentro da área, perde chance o Caio. Na hora da finalização, a arbitragem acabou dando um toque na sequência. Troca passes, a equipe do Votuporanguense tentando o melhor momento. Misael tá na área, boa bola, vai pintar o gol. Luiz Daniel, que defesa! Tá aí o Alex Reinaldo, ele quem vem para cobrança, lá no setor esquerdo. Todo mundo do azulão aí na grande área. Cruzamento fechado na segunda trave, o toque, gol do São Caetano. Feito pro meio da área, o toque de cabeça, espetacular o goleiro Luiz Daniel. Que defesa plástica! Cabelinho colorido da equipe do São Caetano. Fez um sinal com a mão, vamos ver onde ele levanta essa bola. Aí foi no meio da área de novo. Aí o rebote, olha o gol! Gol! Domingos! O zagueirão amplia para o São Caetano. Linha lá na direita, não deu em nada, mas o São Caetano segue no ataque, segue em cima. Lá na direita, de novo, buscando a jogada de linha de fundo. Cruzamento feito para o meio da área, sobrou aqui do outro lado, Emerson Santos, gol tá aberto, vai pintar o terceiro. Olha o gol! É do azulão, é do São Caetano. Olha a tentativa do João Marcos, linda defesa do Luiz Daniel. Tá já cobrada. Tá aí o Votuporanguense, aí para o setor de meio campo, bola esticada até o Watson. Chegou no lance, linha de fundo, pode pintar o primeiro, mas adivinha. Luiz Daniel, o herói do jogo. Saiu, fez a defesa. E é isso aí, a Votuporanguense então joga no domingo contra a Portuguesa Santista. Teve um problema com o técnico Júlio Sérgio, que foi dispensado, um problema familiar, um problema grave, e teve que deixar a concentração do Cave para certamente ir cuidar da sua família, né, acertadamente. Enfim, Votuporanguense está à beira do abismo, à beira da Série A3, e falta apenas um jogo no domingo para a gente saber o futuro da nossa alvinegra. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E toda quinta-feira você já sabe também que tem as nossas dicas do quadro Mais Verde. E hoje é para você que tem horta caseira ou quer montar uma. O que fazer para dar certo? Júlia Domênices conta pra gente.
Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde, e olha a frente dessa casa, dá só uma olhada. Quem disse que precisa de terra para fazer uma horta? Olha esse exemplo que a dona Fátima fez aqui na casa dela. Dona Fátima, seja muito bem-vinda no nosso quadro Mais Verde. Obrigada. Dona Fátima, ensina para o pessoal qual que é o segredo para ter uma horta tão bonita assim, sem ser no chão. Primeiramente, muito amor e carinho, né? E dedicação, não é Com mesmo? certeza, muita dedicação, muita prática, né? Bom, eu herdei isso da minha mãe, dos meus pais, desde criança, morava em sítio, né? Então, eu aprendi com ela e aí eu resolvi fazer dessa maneira nas caixas, né? Porque não tem terra, não pode estragar o chão, mas na caixa dá. Olha que coisa linda que tá. E deu para comercializar. Isso Sim. tornou um comércio para a senhora. É, para meu uso também, né? Eu uso, eu como, eu desfruto e vendo também para quem gostar de comprar. Saudável, fresquinha, sem nenhum agrotóxico, só esterco do sítio, né? Então aqui nós temos, qual que é o primeiro passo? A caixa de isopor. A caixa de isopor, um pouco de terra e bastante esterco. Ela é furada por baixo. Furada por baixo, põe um pouquinho de pedra no fundo, porque senão ela não pode, porque se não fazer uma drenagem no fundo, a água acumula e não dá certo, né? Então a água tem que sair. E aqui é aquela terra vermelha misturada com esterco? Com esterco e um pouquinho de qualquer outra terra que tiver, misturando bastante esterco, é o importante. Esterco bem caseiro do lado do sítio. O esterco, o único cuidado é uma lavagem dele, né? Você põe num balde grande que eu tenho aí guardado. É um baldão grande, aqueles tambores de 200 litros, né? De plástico, eu cortei no meio. Faz umas furadinhas, põe o esterco dentro, põe água, essa água sai, depois põe ele para tomar um solzinho. Aí mistura com a terra vermelha, né? E coloca, a senhora me falou que tinha folhas também, tem folhas aqui? Eu coloco folhas moída, folha seca, pode misturar, que é um esterco natural, né? Que ele ajuda, o importante da folha é que ela deixa a terra bem fofa. E toda verdura gosta as raízes das verduras, ela gosta de lugar fofo, né? Para poder crescer. Por isso que, olha, que nem a cebolinha, olha a grossura da cebolinha. O que a senhora tem aqui? Fala pro pessoal. Olha, eu tenho a escarola, a cebolinha, né? O almeirão, a rúcula, a couve e o manjericão, o alecrim. Tem uma variedade grande aqui. E olha, nós estamos vendo aqui, explica pra gente o que são esses ovos. É para espantar um pouco as borboletas, né? Para elas não... Porque senão elas põem os ovinhos lá e comem tudo. Então, quando você vê, você tira. E quando não vê, então ameniza elas, né? Olha só que interessante. Isso espanta, faz com que não tenha as lagartas. Sim. Que vai destruir. Elas gostam mais da couve, né? A borboleta e as lagartas. As outras verduras é muito difícil dar. Então o ovo, a casca do ovo, faz com que espanta as lagartas, né? As borboletas não vêm colocar o ovinho para dar a lagarta. Muito interessante. Gente, olha só, não precisa... Fala assim, eu não tenho terra em casa, tenho vontade de ter uma horta. Tudo suspenso, tá vendo? Por que no chão não? Porque no chão, problema de muito escorpião, então ele não fica no alto e ele não gosta de lugar molhado, né? O escorpião, então... Melhor para trabalhar, porque se tá no chão, fica agachado, dói as costas. E assim é prática para você cuidar. Mais higiênico para você lavar, mais fácil para limpar de baixo. Mesmo se aguando, mesmo ela tendo a drenagem baixa, ela vaza um pouquinho de terra. Querendo ou não, sempre um pouquinho sai. Então fica prático para você lavar, para cuidar, fica sempre limpinho, organizadinho. Tá mais certo. Bonito, melhor para trabalhar, para cuidar. Tá certo. Não tem desculpa, gente. Olha isso, que maravilha. Já pensou um desse em casa para você? Tudo assim fresquinho, sem agrotóxico. Parabéns. Muito bom, muito bonito. Uma atitude perfeita. Parabéns. Obrigada. E obrigada pela dica pro pessoal. Então tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.
Se você quiser rever essas e outras dicas ou até mesmo as nossas reportagens, é só acessar a nossa página no Facebook, procurar por Rádio e TV Unifev. O TV Jornal fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra novamente ao 12:30. Eu espero você. Até lá!